Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que, primeiro, chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventuranças e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisado mais que precioso do que os da terra torna-se qual a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que se lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera sua vida corpórea no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia, o mal que o atinja, como o bem que o toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre o montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco se elevará e que por pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Olá, sejam todos bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos.
Como sempre, nós pedimos para que compartilhem as nossas reuniões com seus amigos e familiares e que também não esqueçam de dar o seu like, pois assim o YouTube entrega para mais pessoas o conteúdo de nossas reuniões. Nós também lembramos que os nossos estudos normalmente são baseados no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, aos quais nós estudamos alternadamente. E hoje nós abordaremos um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, os itens 14 a 17, suicídio e loucura. E quem nos trará as suas reflexões sobre esse tema é o nosso irmão de ideal espírita, Valdenir Cruz. Valdenir, ele é conselheiro da Fundação Paulo de Tarso, que é mantenedora da Rádio Rio de Janeiro. Ele é vice-presidente da rádio e apresentador dos programas Respondendo aos Ouvintes, que vai ao ar às quartas-feiras ao meio-dia, e Ouvindo Você, que vai ao ar às sextas-feiras, ao 12:30. Valdenir, suas saudações iniciais. Obrigado, Renata. Obrigado ao Lar de Tereza por me convidar. Afinal, estar na seara do Cristo, no trabalho do Cristo, é sempre uma honra e é sempre um grande prazer. Então, eu fico muito feliz em ser lembrado, em ser convidado para estar na seara do Cristo, em mais uma casa, além de estar em todas as causas, né? E mais uma casa. Obrigado pelo convite. Obrigada, Valdenir. Passemos agora, então, a nossa leitura da nossa página e a prece. A nossa página de hoje tem como título Crises e tem como epígrafe: Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. São palavras de Jesus, estão no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. A lição de Jesus nesse passo do Evangelho é das mais expressivas. E ao Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição de filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia, reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos, no serviço divino do Mestre, a crise da cruz, que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta intensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Emmanuel, do livro Vinhas de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos agora, após essa leitura, unir os nossos corações, pensando na doce imagem do Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade desse encontro, pelos esclarecimentos que iremos receber. Agradecemos a Ti, Senhor, por essa doutrina consoladora, pela oportunidade que essa casa nos dá todos os dias de melhor entendermos o Seu Evangelho,
Pedimos, Senhor, as melhores vibrações para o nosso irmão Valdenir neste momento. Graças a Deus. Valdenir, a palavra é sua. Ok, muito obrigado aos amigos e os nossos amigos aí da internet. Também é muito prazer, muito bom estar aqui na casa, no lar de Teresa. A nossa conversa, como lembrou a Renata, vai girar em torno do capítulo 5º do Evangelho, nos itens 14 a 17. E, por incrível que pareça, é um item tão contemporâneo quanto o tempo de Kardec. Nós estamos atravessando um período muito difícil para esse tema, que é o suicídio. No caso aqui, o suicídio e a loucura. E por uma coincidência, por uma feliz coincidência, nós estamos no mês de setembro. E estamos aproveitando falar de suicídio, lembrar o Setembro Amarelo. Mas Kardec teve grandes preocupações com isso e fez textos muito bons, muito interessantes, além de perguntas muito interessantes no Livro dos Espíritos, que é o nosso livro básico, é o livro básico da doutrina espírita. Como dissemos, no capítulo 5º do Evangelho, que tem como título Bem-aventurados aflitos, ele colocou lá, a partir do item 14, o suicídio e a loucura. E uma coisa que a gente precisa atentar para o texto de Kardec. Nós vamos ler o texto aqui, vamos comentando na medida do possível. É a ideia que Kardec sempre nos coloca da ideia da crença no futuro. A crença no futuro é, segundo os espíritos, segundo Kardec, e que estamos de pleno acordo, é a nossa vacina para essa dificuldade com que atravessa boa parte da humanidade. E diz Kardec que a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança na vida futura, dão ao espírito a serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Quando nós não acreditamos em nada, ou pelo menos não temos essa crença no transcendente, não temos essa crença no espírito, realmente fica muito difícil, fica muito complicado entender o processo e, principalmente, estar submetido a esse processo. É muito difícil, muito complicado entender sofrimento se nós não acreditarmos que a vida continua, que eu vou deixar o corpo físico e vou continuar vivendo naturalmente com as mesmas dificuldades, com os mesmos dissabores, com as mesmas alegrias, com os mesmos amores, tudo continua. Só que para os irmãos, ou para aqueles que cometem esse ato translocado, as coisas se complicam bastante. E essa é a recomendação dos espíritos, a recomendação dos amigos espirituais e de Kardec, para que dentro dessa crença entendamos, nós vamos continuar trabalhando. E nós não estamos na Terra como num passeio turístico. Nós vivemos num planeta de expiação e provas, onde a característica desses planetas é que o mal ainda sobreponha o bem. Tudo bem que estamos num período de transição planetária, estamos falando nisso já há séculos, né? Há mais de um século que a gente está falando nisso. Mas o tempo para o plano espiritual é diferente do nosso tempo. Então, eles estão preparando, eles estão preparados, né? E estão trabalhando para que essa transição se dê. Mas o fato é, nós ainda estamos num planeta de expiação e provas. E a descrença no transcendente, a descrença no futuro, cria muitas dificuldades que pode levar, e em muitas situações leva, a pessoas a imaginar, a deduzir que matando-se, mata-se o problema. Matando-se, mata-se a dor. Quando a dor é do espírito, não é do corpo. O corpo é só um reflexo do espírito. Então, matando-se, aumenta-se a dor, como vemos no livro dos Espíritos, no Evangelho, no Céu e Inferno, principalmente de Allan Kardec, onde ele fala desses temas.
E ele diz, Kardec continua dizendo, né, que é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes, pelos problemas, pelas dificuldades, que o homem não tem coragem de suportar. É uma outra dificuldade. A nossa página de abertura hoje foi muito interessante, porque Jesus mostra a coragem. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas cumpra-se a vontade do Pai. Eu vim para esta hora. Eu vim para este sacrifício. Eu vim para mostrar esse exemplo. Então, as pessoas que não têm essa coragem, que não têm essa fé, não têm esse suporte de religioso ou moral, intelectual, moral principalmente, não tem esse suporte moral, acaba sucumbindo diante das dificuldades. Mas ele continua dizendo que encarando as coisas deste mundo, como o Espiritismo nos orienta, como o Espiritismo orienta o homem, ele recebe com certa indiferença as dificuldades. E até, às vezes, com alegria, ele recebe essas dificuldades. E é claro que nós estamos aqui fazendo apologia a sofrimento. Nós estamos fazendo apologia à dor. Mas quando eu sei que estou passando por uma dor, mas que esta dor é temporária, quando eu sei que isso vai acabar daqui a pouco, isso me dá ânimo para continuar vivendo. Eu costumo dar um exemplo de uma travessia do deserto. Estamos atravessando um deserto e expiação e provas não é muito longe disso. Estamos atravessando um deserto com sol quente, com pouca água, com calor, com areia quente, com dificuldades, mas não sucumbiremos nessa caminhada, porque somos espíritos. E temos a certeza que ali na frente tem um oásis. Para aqueles que caminham, para aqueles que têm fé, para aqueles que se esforçam, tem um oásis ali na frente. Então, diante dessa crença, eu sei que tem oásis. E eu sei que esse sofrimento me faz ressarcir dificuldades, me faz pagar coisas que eu estou devendo às leis de Deus, porque toda vez que contrariamos as leis de Deus, nós nos endividamos com elas, as leis, e precisamos saldar. Então, por isso que Kardec diz, aquele que acredita na vida futura recebe com certa indiferença e até com alegria os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias, em outras situações. É evidente, diz ele, se torna que essa força coloca o homem acima dos acontecimentos e lhe preserva a razão. Porque quando nós perdemos a razão, quando nós nos desequilibramos emocionalmente, nós podemos cometer loucura, e efetivamente cometemos loucura. Não necessariamente, como lembra Kardec aqui, o suicídio, mas podemos cometer equívocos que nos custarão caros ao longo do tempo. Então, tenhamos bastante cuidado. Nesse item 14, Kardec fala especialmente da loucura. Então, a loucura é em função das dificuldades, porque eu não tenho coragem, diz ele, dizem os espíritos, a ele também, eu não tenho coragem de suportar. E ele diz, o mesmo ocorre com o suicídio. Então, a mesma situação que acontece com a loucura, e no tempo de Kardec nós não tínhamos um diagnóstico tão preciso quanto temos hoje da psiquiatria. Então, qualquer dificuldade psiquiátrica chamava-se de loucura, era um termo comum, assim como no tempo do Cristo, qualquer doença de pele chamava-se de lepra. Então, no tempo de Kardec não tinha esse diagnóstico que nós temos hoje. Depressão, diversos transtornos, as diversas dificuldades, o conhecimento das causas das depressões, dos transtornos. Então, era muito mais difícil. Hoje temos um arsenal tecnológico, um arsenal científico que nos ajudam nesse momento.
Então, ele diz, o mesmo ocorre, a mesma dificuldade ocorre com quem comete suicídio. Posto de lado os que estão em estado de embriaguez e loucura, nos quais se pode chamar de suicídio inconsciente, é incontestável, e aí, por favor, são palavras de Kardec, tá? Não são minhas as palavras. É incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento quaisquer, que sejam os motivos particulares que se lhe apontam. Mas o fato é, não estou satisfeito e eu não tenho coragem de encarar as dificuldades. Então, não tenho coragem de encarar e não tenho fé no futuro. Não tenho certeza nessa crença futura. Então, é muito mais simples, ou aparentemente fica muito mais simples, cometer o auto-suicídio, cometer o auto-extermínio. O que nós sabemos hoje é um grande equívoco da parte dos que cometem essa dificuldade. Aquele que está certo, diz Kardec, que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias futuros, entende-se e se entende e enche-se de paciência para esperar, para trabalhar, para caminhar com segurança. Claro que com dor, claro que com dificuldade. E entendamos, quando nós sentimos dor, seja a ideação suicida ou não, o fato é, qualquer dor que sentimos é sempre em razão de uma ação nossa. Então, nós somos os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Lembrando aqui, quando Kardec pergunta aos espíritos, lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, se é possível ter uma felicidade completa na Terra, eles dizem não. Nós estamos aqui no planeta de expiação e provas, reencarnados, para expiação, para provar. Então, não é possível ter uma felicidade completa na Terra. Mas, na questão 921, eles continuam falando do tema e lembra Kardec. Via de regra, ou quase sempre, vocês são os artífices das vossas infelicidades. Vocês podem ser tão felizes quanto suporta um planeta de expiação e provas. Então, quando nós temos essas dificuldades que Kardec está colocando aqui, como suicídio e loucura, nós precisamos nos encher de coragem, de fé, de esperança. E, é claro, de novo, o entendimento da vida espiritual, o conhecimento da vida espiritual nos ajuda muito. Então, a parte intelectiva, o conhecimento intelectual dessa pátria espiritual é importante para cada um de nós. Por isso, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade nos conclama lá a nos instruir, a nos amarmos em primeiro plano, mas a nos instruirmos em segundo plano. Porque conhecendo a verdade, podemos nos libertar, né? Lá no Evangelho de João. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. É claro que preciso conhecer a verdade e vivê-la, não só conhecê-la. Conhecer intelectualmente, intelectivamente, fica fácil. Mas eu preciso vivenciar essa verdade de que falam os amigos espirituais. De que fala Kardec nos conclamando a essa vivência. Diz Kardec que só se desespera, nós só desesperamos, o homem só se desespera quando não vê uma possibilidade, quando não vê, quando não percebe, não antevê um fim para os seus sofrimentos. Então, eu não tenho crença no futuro, eu não acredito no espírito, eu não acredito em nada. Eu vou ficar sofrendo, estou com uma doença terminal. Eu vou ficar sofrendo para quê? Se eu posso terminar isso. Isso para os incrédulos. Mas para qualquer um que acredita na pátria espiritual, que acredita nessa continuação da vida, é aquela viagem do deserto, é aquela caminhada do deserto. Ali na frente tem um oásis. E ele diz, e a vida? O que é a vida humana? Ele pergunta, diante da eternidade. Não é bem menos que um dia? A vida humana é quase nada.
lembra aqui uma carta de Paulo, uma das cartas de Pedro, quando ele nos alerta lá, né? Para Deus, um dia é como 1000 anos é como um dia. Então, o que é uma vida de 100 anos diante da eternidade? E não precisa nem falar de eternidade. Talvez eternidade para a gente fique difícil. Não entendemos, nós somos muito limitados para entender a eternidade. Mas o que é, ou o que são 100 anos, vamos admitir aqui, 100 anos de sofrimento, diante de 10.000 anos? É 10%. Então, é muito pouco. E lembrando, sempre lembrando, nós estamos saudando as nossas dificuldades. Há um axioma na vossa ciência, dizem lá os espíritos da Kardec, que nos diz que não é feito sem causa. Então, se eu estou passando por uma dificuldade, por um efeito, eu criei uma causa, eu tive uma causa anteriormente que me trouxe a essa posição. Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, unicamente na morte vê uma solução para suas amarguras. Para o que acha que tudo acaba com a morte é a solução. Acabou a minha dor. Só que nós que trabalhamos em mesa mediúnica, né, conversamos com espíritos, né, semanalmente, e sabemos o quanto sofrem os nossos irmãos, e Kardec colocou lá no livro do Céu e Inferno também, o quanto sofrem nossos irmãos que cometem esse ato de loucura. E aí me lembrei aqui o livro da Dona Ivone Pereira, que fala do suicídio, Memórias do Suicida. O quanto aqueles irmãos sofrem e estão sofrendo por um ato que eles achavam que ia ser libertador. A ponto do Camilo, o personagem principal, né, do livro, se prontificar a voltar a reencarnar para passar pela mesma dificuldade que o levou ao suicídio. Ele foi ao suicídio porque ficou cego. Era um escritor e ficou cego. Então, não teve esse suporte moral que diz Kardec. Não teve paciência, não teve crença, não teve fé. E aí cometeu o suicídio. E aí, lá nesse encontro, né, no livro que a Dona Ivone escreve, né, esse ditado por ele diz: vou voltar, reencarnar, e na mesma idade que na última encarnação fiquei cego, vou ficar cego de novo. Que eu preciso provar para mim mesmo que eu sou mais forte. E é isso que nós precisamos provar. Precisamos provar para nós mesmos que nós somos mais fortes, que nós conhecemos, que nós entendemos. E as dificuldades que passamos, e vamos passar, todos nós vamos passar por dificuldades, são temporárias. Lembrando aqui a fala de Maria, né? Isso também passa. Nada esperando, continua Kardec dizendo, acha muito natural e até lógico abreviar a sua vida de dor, a sua vida de misérias, a sua vida de dificuldade. Só que a doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus, veio nos esclarecer, veio nos mostrar, mais que esclarecer, gente. A gente fala de esclarecer, a gente imagina. Mas quem participa em mesa mediúnica vê, conversa, sente a dor desses irmãos. E pior que para eles, enquanto eles estão lá, aquilo é eterno. Me lembrei aqui no verso do Vinícius, né? Que seja eterno enquanto dure. Né? Então, no lado bom da situação, que seja eterno enquanto dure. Mas o sofrimento também, que seja eterno. Para eles se sentem eterno, porque ele está vivendo aquele momento. Ele não vê o tempo passar. Ele continua sofrendo, revendo, como se estivesse num circuito fechado. Então, rodando, circulando, no mesmo ponto, sempre no circuito fechado. Isto é martirizante. Isso é muito pior do que a dor. E quantos suicidas vieram nos contar que cometeram o ato de loucura por uma situação X e que 3, 4 meses depois do desencarne, aquela situação
se resolveu. Há uma situação em que Humberto de Campos conta de um fabricante de tecidos, que a fábrica estava indo à falência, e ele resolveu se matar por vergonha. 3 meses depois, a fábrica recebeu uma encomenda tão grande de tecido que levantou a fábrica. Então ele falou, puxa vida, se eu tivesse esperado 3 meses, eu não só não teria me matado, mas teria vivido esse período de abundância da fábrica. Então precisamos ter paciência, precisamos ter coragem. E aí Kardec nos chama a atenção para uma situação muito interessante quando ele diz: quando homens de ciência, apoiados no seu saber, se esforçam para provar aos que o ouvem ou leem que essas pessoas, nada têm a esperar depois da morte, não estão levando-os à ideia de se matarem? Que eles poderiam dizer para desviá-los dessas consequências? Que compensação oferecem? Que esperanças lhe dão? Nenhuma, a não ser o nada. E aí, lendo isso aqui, me lembrei de um livro chamado O Sofrimento do Jovem Werther, escrito pelo Goethe, que levou, à época da publicação, inúmeras pessoas ao suicídio. As pessoas se vestiam a caráter, como a personagem do livro, e se matavam com aquela personagem, com aquela roupa, com aquela caracterização. E Kardec evoca o Goethe para dizer, e aí, o que você diz disso? Esses homens de ciência. Então, Kardec está escrevendo apoiado no que ele viu, no que ele ouviu, no que ele sentiu, no que ele conversou. E o Goethe se lamenta, porque, com certeza, ele é corresponsável por todas aquelas mortes. É claro que as pessoas têm livre-arbítrio, né? Nem todo mundo que lê um romance e a personagem suicida vai suicidar. Mas aquele enfraquecido que faz, o autor, o homem de ciência, que diz Kardec, tem razão de se preocupar, porque vai ter que se responsabilizar, ou pelo menos ser corresponsável por essa situação que ele criou com as dificuldades que ele publicou, que ele divulgou, convidando pessoas ao fim. E ele diz, a propagação das doutrinas materialistas é o veneno. Então, quando eu não acredito na vida futura, quando eu não acredito na continuação da vida, quando eu não acredito no espírito, é uma inoculação do veneno, da ideia do autoextermínio, na maioria dos que se praticam esse ato extremo. As ideias materialistas são normalmente que comandam, que coordenam, que complementam ou que levam essas pessoas a esse fim, porque ele não acredita em nada. E aí me permita um exemplo para ficar mais fácil. Não faz muito tempo, um espírito se manifesta numa mesa mediúnica e pedindo para as pessoas, pedindo para o pessoal da reunião, por favor, me provem que eu estou vivo. Caramba, mas você está falando, você está pensando. Ele disse, eu sei, mas eu não vejo nada, eu estou no nada, eu sou um nada, porque eu nem me vejo, eu só me sinto. E aí, por que ele estava nessa situação? Porque era um materialista. Quando eu morrer, tudo acaba. Quando eu morrer, deixa de existir o tudo. Só existe o nada. Para onde ele foi? Ele foi para o nada. Só que ele estava pensando. Ele estava se sentindo. Então tem alguma coisa além de mim. E isso é um sofrimento muito grande. Ele não tem ideia, o materialista não tem ideia de que aquilo vai passar, que aquilo vai acabar. Num determinado tempo, aquilo vai acabar. Para ele, é eterno. E ele vai ter essa impressão de que está efetivamente no nada, fazendo o nada. Então, a propagação das doutrinas materialistas precisa ser repensada e precisa ser combatida pelo Espiritismo. E quando falamos aqui combatida, não é abrigar,
não é seu inimigo, mas trazer esclarecimento. Obviamente que só podemos trazer esclarecimentos àquelas pessoas que acreditam, que acreditam não, que querem se esclarecer, para não obrigarmos a ninguém. Mas precisamos ter isso em mente. Eu preciso ajudar. Porque diz, o Espiritismo ainda produz, sobre esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. E aí Kardec fala dessa mesa mediúnica, ou dessas conversas com os espíritos. O Espiritismo apresenta-nos as próprias vítimas a nos informar da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente as leis de Deus. Ninguém viola impunemente as leis divinas. E as leis divinas nos proíbem de tirar a vida de qualquer pessoa, mesmo que seja a nossa. E aí, os nossos irmãos que têm outras crenças ou que não têm crenças, falando aqui um pouco também da preservação da vida, acredito que dentro de um determinado tempo eu posso matar um bebê no útero da mãe. Isso é normal. Não, isso não é normal. Com todo respeito a quem pensa diferente, não queremos estabelecer nenhuma polêmica, mas não é normal. Nós não temos direito de tirar a vida. Nós não damos vida. Se eu não dou vida, como é que eu vou tirar a vida de alguém? Então, eu preciso ter isso em mente. Só quem pode tirar a vida é quem dá a vida. E estamos falando aqui de vida física, de vida orgânica, já que a vida espiritual, a vida do espírito, não tem fim, não tem morte. Ela é eterna. Então, entre os que tiraram a própria vida, alguns há cujos sofrimentos, mesmo temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que, porventura, pensam em sair daqui por esse meio. O autossídio. A certeza de uma vida futura em que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e resignado tenha sido na Terra, a certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente à posição contrária àquela que ele acreditava, isso facilita, ou pelo menos nos ajuda a repensar. Porque muitas pessoas também não estão tendo muito conhecimento do doutrinário espírita, ou cristão, de uma maneira geral, acha que se matando vai encontrar o seu familiar do outro lado. Eu vou encontrar minha mãe, vou encontrar meu pai, meu avô, meu padrinho, meu tio. Não vai. Pelo contrário. Essa é uma maneira de nos afastarmos deles. Então, não tenhamos essa ilusão de que eu encontrando com eles, isso eu me matando, eu vou encontrá-los. Não vou, gente. Com certeza, não vou. E nós não estamos falando aqui, e o Kardec não mencionou também, mas me permita acrescentar, um aspecto que é muito comum nas ideias ou nas ideações e nas realizações os suicídios, que é o processo obsessivo, onde irmãos desencarnados, ignorantes, não gosto da palavra mal, tá? Muitas pessoas dizem mal. Eu não acho que são mal, são ignorantes. Espíritos ainda ignorantes que nos sentem, nos veem como inimigos, nos inoculam essa ideia. E as obras do André Luiz, quem leu as obras do André Luiz, não vai se lembrar disso, há muitas situações em que eles nos sugerem tais coisas. E se eu não estiver numa boa sintonia, se eu não estiver sintonizado com o bem, eu corro o risco de entrar nessa vibe, me permita aí a expressão, nessa vibe. E isso pode levar, em via de regra, leva. É claro que há também atenuantes nessa situação, mas nós seremos sempre responsáveis. E o que a gente fala, quando a gente fala de suicídio, precisamos lembrar que hoje, 2024, é uma outra pandemia.
enquanto nós estamos falando aqui, no Brasil, alguém já se matou. Infelizmente. O índice de suicídio hoje está, segundo a OMS, está a nível pandêmico. Mas, como não tem uma vacina, a vacina até tem, mas como a vacina que tem não custa nada, não custa dinheiro, eu não preciso falar disso. Porque as grandes laboratórios químicos, farmacêuticos, e por favor, eles fazem um trabalho maravilhoso, entendendo também isso, mas interessa para quê? Divulgar evangelho? Evangelho é vacina contra suicídio. A crença na vida futura é vacina contra suicídio. Mas para os capitalistas, isso não rende. O que rende é dinheiro. Então, tem uma pandemia, vamos criar uma vacina que custa milhões de dólares, o mundo inteiro vai tomar, e com isso eu enriqueço um pouco mais, eu coloco mais dinheiro na minha conta. Nós sabemos, nós espíritas sabemos, que todos esses bens ficarão aí. E precisamos nos desapegar desses bens. Precisamos trabalhar esse desapego desses bens. Então, lembramos que nós podemos auxiliar esses nossos irmãos, principalmente nós espíritas. As casas espíritas precisam, acho que não tem, né? Precisariam ter um trabalho de atendimento fraterno. Um trabalho para receber esses irmãos que estão em sofrimento. Eu conheço centenas de casas espíritas, né? Eu frequento centenas de casas espíritas. E muitas ainda não têm esse trabalho. Então a pessoa chega desesperada e sai mais desesperada ainda, porque ela não pôde ser ouvida. E ser ouvido nessa situação é fundamental. Diz a Associação Brasileira de Psiquiatria que 20 minutos de conversa com uma pessoa com ideação suicida é capaz de tirá-la dessa ideação. 20 minutos de diálogo, um diálogo fraterno. Agora, eu sempre digo, nas minhas falas, né, e na casa de espírito que eu frequento, eu sempre digo, não escute com os ouvidos. Se você vai escutar com os ouvidos, você vai racionalizar, você vai raciocinar, você vai... Não, materializar, não. Tente escutar com o coração. É uma metáfora que Jesus usou e que eu gosto muito dela. Que ouçam quem tem ouvido de ouvir. Boa parte das vezes, nós não temos ouvidos de ouvir. E precisamos ter esse cuidado nas casas espíritas. As recepções da casa espírita, as pessoas que trabalham na recepção, recebendo as pessoas, precisam estar atentas a isso. Olhar como a pessoa chega, cabisbaixo, sem falar. Isto sinaliza alguma coisa. Mesmo que naquele momento não fale nada com ele, ela está entrando na casa espírita, ok? Mas vai lá, conversa, dá um tapinha no ombro. Se precisar de alguma coisa, nos procure. Estamos aqui. Tem um trabalho, apresenta o atendimento fraterno. Tem um trabalho de atendimento fraterno onde você pode se esclarecer, onde você pode conversar, você pode chorar. Ninguém vai te criticar. Não vai, é um trabalho privativo, confidencial, ninguém vai ouvir. Isso dá ânimo à pessoa. Quantas pessoas a gente atende nessa situação? E falar é sempre muito bom. Porque se falar não fosse bom, o psicólogo não precisaria fazer terapia. Então, eu faço terapia. Essa semana eu recebi uma psicóloga no meu consultório e eu nem sabia que era psicóloga. Ela não sabia, ela não falou. Aí, no final da conversa, ela disse, eu também sou psicóloga. E com enormes dificuldades. Então, ela falou e saiu dali aliviada, saiu leve, saiu mais tranquila, mais equilibrada. Então, o convite para as casas espíritas é esse. Se não tem atendimento fraterno, espero que o Lar de Teresa tenha, porque é importante. As casas espíritas, é o que Kardec diz, é o contraponto àqueles homens de ciência que inoculam ideias materialistas. As casas espíritas precisam divulgar a crença na vida futura. Crença não,
Crença é muito pouco. A certeza na vida futura. E tendo certeza da vida futura, as coisas ficam mais fáceis. Então, eu gosto muito dessa ideia de que 20 minutos salvam uma vida. Não é à toa que os alcoólicos anônimos fazem aqueles grupos para se confessarem. Não é à toa que a Igreja Católica tem um confessionário. As pessoas saem dali mais leves. Não, por favor, não vamos comparar atendimento fraterno com confessionário, não é essa a ideia. É para trocar, não vamos absolver ninguém, né, no centro espírita, mas é para trocar ideia, para ouvir a pessoa, deixá-la desabafar, deixá-la chorar. Então, quando fazemos isso, nós vamos ajudar as pessoas. E é um convite a todos os espíritos que eu faço, o espírito do Lar de Teresa. Estejam atentos na sua família a pessoas que tenham comportamentos, tenham mudado de comportamento. Ela era de uma maneira, passou a outra. Se ela está num estado de recolhimento, de pouco falar, de pouco se comunicar, de não socializar, pergunte, ofereça-se para ouvir, para ajudar e prece. Coloque o nome dessa pessoa nas suas preces, para ajudá-la a sair dessa situação. Porque a situação dos nossos irmãos que estão no outro plano, que foram para lá por via do suicídio, é muito, extremamente dolorosa. E é muito desagradável ver um irmão nosso ainda com sofrimento tão atrás. Então, o convite fica para os nossos amigos do Lar de Teresa de estarmos atentos a todos, não só da casa espírita, mas principalmente na nossa família, onde nós convivemos 24 horas por dia com essas pessoas. Na casa espírita, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 1 hora por dia, então é muito pouco. Mas ainda assim, os dirigentes, os trabalhadores da recepção, do atendimento fraterno, precisam estar atentos. E ainda tem um CVV, que é um telefone 188. Se tem dificuldades, a qualquer hora do dia ou da noite, liga para o CVV. 188, a ligação é gratuita. Isso mesmo que você não esteja com ideação suicida. Eu estou triste, estou chorando, quero chorar, quero falar, quero desabafar. Ligue para lá que tem pessoas habilitadas a te ouvir e te auxiliar nesse processo. Ok, gente? Muito obrigado pela paciência de vocês e até o nosso próximo encontro aí, se Deus quiser. Paz a todos. Muito obrigada, Valdemir, pelos seus esclarecimentos, pelas informações. A nossa casa, sim, tem um atendimento fraterno. Nós vamos deixar o telefone para quem quiser entrar em contato. No finalzinho da nossa exposição, nós colocaremos o telefone. E nós agradecemos também a todos que estão conosco até esse momento. E renovamos o nosso convite para que estejamos juntos na próxima segunda-feira, às 19 horas, onde abordaremos mais um tema do Livro dos Espíritos. Vamos então para a nossa prece e assim darmos por encerrado o nosso encontro de hoje. Vamos unir os nossos corações, pensar em Deus, nosso Pai amado, um Deus de amor e de misericórdia. Lembrando que Ele está sempre junto conosco, em todos os momentos, naqueles mais felizes, mas também naqueles de maiores dificuldades. Agradecemos a Ti, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui encarnados, para que possamos nos melhorarmos, caminharmos um pouquinho mais em Sua direção. Pedimos, Senhor, o Seu amparo, que as suas misericórdias recaiam sobre todos nós, no nosso planeta, na nossa cidade, naqueles corações que mais sentem que estão em sofrimento, que eles possam lembrar que esse sofrimento é temporário e que todos nós estamos destinados à felicidade. Assim, Senhor, pedimos a sua permissão
para darmos por encerrado o nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Graças a Muita Deus. paz.